live de hoje, o nosso tema é: quanto mais você se esforça, menos você produz. E eu quero então conversar com vocês sobre essa ideia fantasiosa que nós temos de que o resultado do nosso trabalho depende de quanto a gente se esforça. A gente parte do princípio que quanto mais eu trabalhar, mais resultado eu vou ter. A gente parte do princípio que quanto mais eu me esforçar, tanto mais eu vou ter êxito. E eu quero lembrar vocês que a gente não pensa sobre isso só na nossa profissão, mas a gente acredita verdadeiramente que isso acontece em todas as relações. Toda forma de interação, a gente parte do princípio que se esforçar é produzir mais. E hoje eu tô aqui para desconstruir essa ideia com você. Porque essa ideia é no mínimo limitante. Essa ideia, ela no mínimo te subtrai muita força. Gente, eu falo isso por experiência própria, né? Eu sempre fui de me esforçar muito, eu sempre fui de me dedicar demais. Mas uma coisa que eu quero trazer aqui com clareza é o seguinte: eu também por muito tempo na psicologia, eu já ando fazendo a diferença de uma forma muito única. E a minha capacidade produtiva, ela sempre foi gerada no menor tempo de produção. O que eu quero dizer para você? Que na verdade a nossa capacidade de realizar, de construir, de desenvolver algo não tem nada a ver com fazer, produzir. Infelizmente, no nosso país, o brasileiro, ele é muito esforçado. E por que eu falo que infelizmente? Porque, na verdade, quanto mais eu me esforço para gerar um resultado, partindo do princípio que ele só virá se eu fizer, o meu movimento vai ser sempre mental e sempre um esforço físico para uma solução. Só que a nossa capacidade criativa e estratégica, ela não vem de um mover em termos de ações externas. A nossa capacidade criativa e estratégica, ela vem de um movimento interno. A criação, ela nasce de um sentimento e não de um pensamento. A criação e o empreendedorismo, ele se move dentro da gente por um sentir, um mover-se na vida, captando o que acontece em torno. Compreende? E a maioria das pessoas, como nós aprendemos que a lei da atração, ela vem pelo pensamento, né? Por muito tempo os estudos mostravam aquilo que eu penso eu vou atrair. Então nós aprendemos a pensar, tomar uma decisão com pensamento e a partir daí se mover para essa decisão pensando. Estão me acompanhando? Só que o que acontece? Na maioria das vezes, o que realmente essa força que nos conduz do inconsciente tem para você não é o que você quer, é o que você precisa. É quando você consegue realizar na sua vida o que você precisa, que você então consegue enxergar para além do que você está vendo. Só que nós não aprendemos esse movimento. Porque nós aprendemos a negar os nossos sentimentos. Nós aprendemos que nos orientar pelos sentimentos é fraqueza. E aí, eu quero lembrar vocês, gente, esse não é meu ponto forte, tá? Vou falar um pouco de história, né? Mas eu quero lembrar vocês que nós viemos, e tem muito pouco tempo isso, né?
A nossa história, a história dos nossos antepassados vem de uma história de escravidão. E o que significava a escravidão? A escravidão significava que as pessoas, elas trabalhavam exaustivamente para ter a garantia de comer e principalmente para ter a garantia de continuar sobrevivendo. Compreende? E aí, quando os nossos antepassados, gente, isso não tem muito tempo, nós estamos falando de 120 anos, 130 anos atrás. Quando os nossos antepassados viviam de uma maneira onde quem tinha mais poder exercia a liderança sobre a maioria, que era escravizado para continuar tendo direito de vida e sobrevivência sua e da sua família, essa compreensão, isso permanece na nossa cultura ainda por um tempo. Faz sentido para você? Porque aqui eu já estou te ensinando que você traz no seu corpo não só a memória física do que os seus antepassados passaram, mas também a memória psíquica de tudo aquilo que eles viveram e toda a dor que ainda não foi superada por eles. Então observe, nós estamos falando de uma mudança de 130 anos, né? 130 anos, se a gente for parar para pensar na força da vida, é muito pouco tempo. Vamos dizer assim, de certa forma, está relativamente bem próximo do que nós vivemos. E essa memória, ela ainda está no seu corpo. Ela ainda está no meu corpo. Nós ainda nos comportamos como se fôssemos escravos. Nós ainda nos movemos na vida nessa postura de escravidão. Que se não trabalhar, fizer, então nós não vamos poder sobreviver. E observem, agora que nós entramos no transidador, porque nós estamos num transidador coletivo, lembra? Nós já falamos sobre isso aqui. Como nós estamos num transe coletivo, todo mundo numa dor profunda, e todo mundo em estado de medo, qual é o nosso maior medo? Nós fomos obrigados a parar de produzir. E quando você conversa com as pessoas hoje, o que elas mais querem? Ter de volta o dinheiro de produzir. Então, o que eu tô percebendo agora, assim? Isso me chama muito a atenção. Nós fomos obrigados a tomar consciência da nossa escravidão. Gente, observa. Não tem mais corrente aqui, ó. Ó, acabou. Passou. Passou, não existe mais escravidão. Compreende? Aí a Leonara tá falando, ô amiga, que alegria você aqui. Nós não somos o que fazemos, exatamente, nós não somos o que fazemos. Mas nós perdemos a noção disso. Em algum momento, na memória que você traz do seu corpo, você acreditou e nutriu essa crença limitante que você só tem valor se você fizer. E aí a Andréa tá falando, estão mais preocupados com dinheiro do que com a vida. Não, não é com dinheiro, Andréa. Infelizmente, as pessoas, às vezes a gente pensa que as pessoas estão se movendo pelo dinheiro. Não, as pessoas estão se movendo pelo medo. E aí elas acreditam que o dinheiro vai diminuir o medo delas. Olha, gente, olha que maluco isso que eu tô te dizendo. As pessoas, eu não acredito realmente que as pessoas se movam só pelo dinheiro. Na minha percepção, na minha visão técnica, as pessoas, elas se movem pelo medo. E por ter medo de ser excluída e de perder o direito de pertencer,
de perder o direito de sobreviver com dignidade. Então elas partem do princípio que o dinheiro vai tirá-las da escravidão. Mas observe, aí a escravidão aumenta. Porque aí a pessoa adquire o dinheiro e aí ela começa a perceber que o medo dela não foi embora. Aí o que ela faz? Aí ela precisa de mais dinheiro. Porque ela aumenta o nível de compromisso dela. Entende? Se eu ganho mais, antes eu ganhava 5 mil. Então, o meu nível de compromisso financeiro era de 5 mil. Se eu ganhasse 1.000, meu nível era 1.000. Aí, se eu passo a ganhar 10 mil ou 10 milhões, compreende, como eu sou movida pelo medo, nenhum tanto de dinheiro é suficiente para aplacar esse medo. E hoje eu quero falar para vocês que a origem desse medo já não faz mais sentido na sua vida. Porque a escravidão acabou. Ela acabou, você não precisa viver isso em você. Você pode se libertar disso. Hoje a vida está te impondo a parar. Suporte isso. As pessoas não estão suportando ficar paradas. As pessoas não estão suportando não produzir porque elas estão partindo do princípio que elas só têm valor se elas fizerem. Que elas só vão ter a vida garantida se elas simplesmente fizer. Deixa eu te dizer, essa dor, ela é coletiva, ela não é só sua. Se você não se recuperar, muitos não se recuperarão. Compreende? Muitos. Então entenda, e se muitos não se recuperarem, a gente vai passar necessidade junto. E se a gente passar necessidade junto, a gente vai se virar junto. Gente, o Brasil é um dos maiores países que nós temos. Não existe um país com tantos recursos naturais como o nosso. Você vai ter dificuldade de plantar e colher se você tiver que fazer isso? Eu sempre falei, se eu não der certo na psicologia, eu vou ser a melhor vendedora de abacaxi da vida. Entende? E qual que é o problema se eu tiver que vender abacaxi? Compreende? Só que nós entramos no transe da dor e aí você tá cego. E você tá deixando a sua cegueira te dirigir. E aí a Cecília tá falando, ficar parado é difícil para alguns porque não conseguem ficar. Não, Cecília, não é para alguns, é para todos nós. Me preocupa muito quando a gente dirige essa fala para o outro sem reconhecer que isso é nosso. O que eu tô dizendo aqui para vocês, gente, eu sou o tipo de psicólogo que quando eu conduzo vocês, eu escuto o que eu falo para mim. Isso não é do outro, isso é nosso. E não é só por medo da nossa companhia, não. É por medo de não ter o direito de ficar na vida. Essa é uma memória muito antiga. E se você não tomar consciência dela, mesmo que você não tenha consciência do que aconteceu lá dos seus antepassados, a sua mente consciente não alcance isso. O corpo que você se movimenta vem com essa dor. Assim como o corpo vem com a diabetes, ele vem com câncer, ele pode desenvolver essas patologias, as questões psíquicas a mesma coisa. Compreendem? Então hoje eu tô aqui para explicar para você que quanto mais você se esforça, menos você produz. O seu esforço, ele te traz a falsa sensação de que você superou o seu medo. Ele traz a falsa sensação de que a vida está sob seu controle. Porque isso, como você fez, é como se agora você tivesse o direito, então, de ficar na vida e viver como se você fosse remunerado por isso. Mas não é disso, gente. Não é disso que você tem que se ocupar. A vida agora está dizendo para você que você tem valor parado, que você precisa parar. O movimento é muito mais dentro do que fora.
é muito mais entender e realizar o que você precisa e muito menos aquilo que você quer. Então, você sabe o que tem sido um dos problemas mais sérios na hora de produzir? As pessoas estabelecem uma meta e uma meta não de acordo com aquilo que está na essência dela e naquilo que fortalece a família dela. Mas as metas, elas são estabelecidas naquilo que a gente pensa e entende que vai ser o melhor, porque aí eu vou produzir e aí eu vou realizar. Só que por mais que a gente estabeleça essas metas aqui, se elas não estiverem alinhadas com aquilo que é necessário para você e para sua família, você pode executar o tanto que for. Você vai ser impedido de realizar. Eu tô cansada de dizer aqui. O inconsciente protege você de você mesmo. Por isso que tanta coisa que você almejou deu errado. Porque está em sintonia com o que você pensa, mas não está em sintonia com aquilo que você sente. Aquilo que a sua família sente. Então, gente, deixa eu te falar, para mim é uma tranquilidade ver que nós paramos. Você sabe por quê? Acelerar. Pensa você, imagina você numa estrada, tá? Imagina que você pegou uma estrada e aí você tá num carro muito potente. Pensa aí, eu acho o Jaguar lindo, vou falar o Jaguar. Você pensa o carro que você gosta, tá? Aí você pegou uma estrada e você quer chegar num destino. Combinado? Você quer chegar num destino e você pegou a estrada e agora no carro que você sonhou, você tá indo. Agora imagine você que você ganhou confiança nesse carro e você acelerou. Porque você ganhou confiança, você é boa piloto, a estrada tá segura e você acelerou. Só que aí você descobre que bem acelerada você tá na estrada errada. Observe o efeito disso. Acelerar na estrada errada é a coisa mais perigosa que tem. Porque não tem outro caminho, você tem que voltar, não tem atalho. Quando você pega a estrada errada, gente, não tem atalho, você tem que voltar. Na vida é assim. E observem, sem perceber, eu, tecnicamente falando sobre a força do inconsciente, né? É minha visão técnica, não quer dizer que é a melhor ou a certa ou a errada, só é a minha, cada profissional tem a dele. Mas na minha visão técnica, nós estávamos acelerando na estrada errada. E agora tá todo mundo em pânico, porque tá percebendo que vai ter que voltar. E aí, o que tá todo mundo fazendo? Desesperado. Ao invés de parar agora, o momento parou, nós estamos parados. O momento é o quê? É de perceber onde eu me perdi nessa estrada. O momento agora é de perceber que a escravidão acabou e que você não precisa mais viver essa vida escrava. Eu quero que você sinta no seu coração agora. Imagine agora, vamos fazer um exercício aqui junto comigo. Imagine agora, bem diante a você, assim, ó. Todas as pessoas da sua família do passado, aquelas que vieram antes, aquelas que de fato viveram a escravidão, aquelas que de fato passaram necessidade, aquelas que de fato não tinham a condição atual que você tem. Imagine todos eles agora aqui, ó, nos cercando. Imagine aí junto com você, na sua casa, no lugar que você estiver. Agora você começa a imaginar todos eles. E perceba no seu coração como eles se sentem em perceber você nesse movimento. Como eles se sentem
em perceber o quanto eles lutaram para que você tivesse liberdade hoje, para que você usufruísse daquilo que eles não usufruíram. Percebe? Quantas coisas eles fizeram para que você tivesse liberdade de escolha, liberdade de usufruir a vida agora. Como é que eles se sentem? Coloca para mim aí uma palavra, como é que eles se sentem? E agora, vamos fazer esse exercício para frente. Imagine você trabalhando, ralando, fazendo o essencial pelos seus filhos, pelos seus netos. E aí, de repente, você percebe que ao invés deles aproveitarem tudo que vocês fizeram para que eles fiquem bem, então ao invés de fazer isso, eles vão começar a viver a mesma história que você está vivendo, de dificuldade, de desafio. Como é que você vai se sentir em ver seus filhos, ao invés de tomar a vida e seguir firme, então está vivendo infeliz ou está tendo menos do que você entregou para eles? Gente, é isso. Viver na escravidão não é resultado de produção. A vida está te parando para te mostrar que talvez a direção que você estava adotando não era a direção adequada, não era a direção mais segura para você. Você está no momento de, se você acelerar de novo, corre o risco de você acelerar outra vez na estrada errada. Eu tô aqui com você, nós participamos de uma jornada de 21 dias, mas na verdade foram 35 dias, né? Porque a gente começou antes, eu entregando live todo dia. Para ajudar você a identificar que rota é essa que você está estabelecendo para sua vida. Que caminho é esse? E se está muito triste, se está muito desafiante, vai ser pior para as gerações seguintes. Só nós podemos mudar isso. Então essa parada é um presente. É a força do inconsciente coletivo agindo e nos protegendo da nossa cegueira, do nosso medo, da nossa ideia de que se eu tiver, as pessoas não se movem por dinheiro, as pessoas se movem por medo. E elas acham que o dinheiro vai diminuir o medo deles, porque o dinheiro dá força. Na verdade, gente, o dinheiro é o principal recurso de manutenção de vida. Não se mantém vida sem dinheiro. O dinheiro está a serviço da vida. Tem nada de nocivo com o dinheiro, pelo contrário. Ele é uma força necessária, vital, geradora de vida. Mas entenda uma coisa, ele não se submete ao seu medo. Ele não cura o seu medo, ele não cura a sua necessidade de ser aprovado, de ser aplaudido, de ser confirmado. Ele não resolve o seu medo de ser abandonado. Então hoje eu tô aqui para te convidar a sair desse piloto automático. A tomar consciência de que esse momento atual, ele é um presente para que você perceba, porque talvez você estava numa direção que não ia dar no rumo que você quer. Entende? E que bom que você parou agora, porque acelerado do jeito que a gente estava, talvez fosse tarde demais. Que bom que você tomou consciência agora. Então eu quero te dizer que a melhor produção que você pode ter na vida é quando você permanece em paz. Eu fico vendo assim o resultado dos clientes, né? Das pessoas que estão lá no Movendo Social Êxito. Tem cliente, eu vou colocar um depoimento da cliente que entrou a semana passada. Ela tem 7 dias de Movendo Social Êxito. A percepção fantástica.
Tem outros que às vezes estão há 6 meses e não fizeram o mesmo movimento interno. Qual é a diferença de um aluno para o outro? O aluno que se move com o coração, do aluno que se move com a mente. Do aluno que quer controlar as coisas. Do aluno que acha que porque está fazendo, ele vai dar conta. Gente, eu quero garantir para vocês, o movimento é muito mais dentro do que fora. E a vida está te obrigando a perceber isso. Não feche os olhos para isso. Vamos abrir os olhos juntos. Vamos abrir os olhos. A oportunidade agora é compreender que se você se esforçar menos, você pode produzir mais. Porque a capacidade criativa, ela vem daquilo que você realiza no seu sentimento. Então, quando você está com seus sentimentos em ordem, quando você consegue, então, encontrar dentro de você a força interna para suportar, ficar no momento presente, muitas informações chegam. Muitas. Quando você consegue permanecer no aqui e agora, então a sua percepção, ela abre. E aí você tem mais da vida, você realiza mais. Observem, qual é uma característica muito forte de quem consegue empreender? A generosidade. Não sei se vocês já observaram isso, mas as pessoas que realmente constroem, fazem algo grande, entregam algo grande, são pessoas generosas. Porque elas se movem pelo sentimento. Elas não têm a fantasia de que elas vão operar a vida sozinhas. Elas se movem sentindo. E aí elas enxergam aquilo que a maioria não vê. Porque a profissão, gente, é o servir ao outro. As empresas, elas existem para quê? Para gerar vida. Toda profissão é uma oportunidade de devolver para a vida o que nós recebemos. Então, quando você devolve para a vida o que você recebeu, compreenda. Essa força que te move, ela vai te usar cada vez mais. Mas tem gente que escolhe o que vai devolver. Tem gente que não consegue encontrar algo para entregar para as pessoas e está sempre escolhendo, medindo. Entende? Porque ela não está fazendo pelo outro, ela está fazendo por ela. Mas servir é entregar para o outro o seu melhor. E quem tem essa postura de devolver para a vida o que recebeu, não falta trabalho. Mas se você quer receber da vida mais ainda, então a vida não te usa da maneira que poderia, compreende? Então, hoje eu tô aqui para garantir a você que se esforçar é se limitar. Quanto mais você se esforça, mais força você perde. A escravidão já acabou. O mínimo que nós devemos para os nossos antepassados é aproveitar a vida da melhor maneira possível. E compreender que se você está parado, você não tem mais o que fazer. A não ser se movimentar dentro. A não ser se desenvolver internamente. Gente, peraí que eu empolguei. Né? Então, eu quero convidar vocês a realmente essa prática. Essa prática de compreender que o movimento, ele é mais passivo, mas é um movimento. E ele é passivo porque ele não tem que ser expressado fora, ele tem que ser expressado dentro. Eu fico vendo as pessoas que se movem até mim pedindo ajuda.
Eu faço muito pouco. Mas o que eu faço inteiramente. Mas eu faço pouco quando a pessoa vem até mim. Por um simples motivo. Se eu fizer muito, ela entende que ela não precisa fazer. Mas ela precisa fazer. Só ela pode fazer. E é um fazer dentro. Então hoje eu tô aqui para desconstruir a ideia que você tem de que é fazendo que a sua vida está protegida. Hoje a Débora, eu vou pedir licença para falar do seu depoimento hoje, pode ser? Não vou te expor, é só coisa boa, né? Eu nunca tomo o maior cuidado para não expor vocês, né? A Débora é aluna do Movendo-se ao Êxito e hoje me passou um depoimento que me deixou muito emocionada, né? Da profundidade dessa percepção dela, de que o movimento é dentro e que tá tudo bem se a gente se aquietar. Tá tudo bem se a gente se aquietar. É exatamente isso que cada um de nós precisamos. Exatamente isso. Né, Débora? Eu já senti seu coração, nós estamos conectadas. Já fui compartilhando aqui com todo mundo, né? E eu tô muito feliz de poder dividir isso com vocês. E quero garantir a todos vocês o meu compromisso de estar aqui toda terça-feira. A partir da semana que vem, nós vamos trabalhar então os 5 círculos do amor. Bert Hellinger fala que para a gente avançar na vida, a gente tem que passar por esses 5 círculos, tá? Então, nós vamos trabalhar durante 5 semanas os 5 círculos, combinado? A partir de terça-feira. Toda terça, desvendando o seu inconsciente aqui comigo às 19h30. Ok? Vou abrir espaço agora para algumas perguntas. Porque, nossa, nós viemos num ritmo tão intenso de entrega de conteúdo, né? Entregando conteúdo, foi muito conteúdo profundo, que inclusive a jornada Blindando o Seu Inconsciente foi conteúdo exclusivo, não tinha, maior parte do que eu entreguei não tem em lugar nenhum, né? Eu vou me organizar para entregar isso para vocês, né? É assustador desacelerar, exatamente. Mari, é assustador, olha que lindo isso, é assustador desacelerar. Mas observa uma coisa importante comigo. Mais assustador ainda é quando você percebe, lembrei de uma experiência com uma amiga minha, vou contar pra você. Quando você percebe que você tá num caminho totalmente errado. Eu lembro uma vez viajando com a Janaína, eu e a Janaína, a sogra dela, na época ex-sogra, até hoje é ex-sogra, e a filhinha. De repente, ela percebeu que nós tínhamos passado 120 quilômetros do destino que a gente estava. Gente, o pânico dela foi tão grande que ela foi dar ré no posto, ela bateu na bomba de gasolina, a bomba de gasolina caiu. Olha que trágico, né? Então, mais difícil do que desacelerar é reconhecer que a gente estava na estrada errada. Então, graças a essa força que nos conduz, a força do inconsciente, nós fomos obrigados a desacelerar, porque a maioria estava na estrada indevida. Né? E aí a Fernanda está falando um pouco mais sobre o soltar, né? Que também está relacionado a isso. E o soltar, essa capacidade de soltar, de deixar que esse movimento inconsciente nos leve e haja, vem da nossa capacidade de permanecer conectado e centrado no nosso corpo. Gente, quando eu tô consciente do meu organismo aqui na vida, quando eu percebo o meu corpo aqui e agora, eu sinto, eu percebo meus pés no chão, o meu coração batendo, a minha respiração acontecendo, eu saio das minhas fantasias do futuro, eu deixo os meus medos do passado, eu solto. Então, soltar, Fernanda, é perceber o aqui e agora.
Às vezes eu me programo para fazer um trabalho aqui com vocês, por exemplo. Aí minha mãe fala assim, ela tá aí presente. Minha filha, você não precisa preparar. Eu falo, mãe, claro que eu preciso. Toda vez que eu entro para falar com alguém, eu preciso, eu gosto de me preparar, né? Ela fala, não precisa. Você sempre tem conteúdo. E ela tem toda a razão. Por quê? Porque quando eu tô conectado com o meu corpo, eu tenho tudo, assim como vocês. Quando você está consciente do seu corpo, você tem tudo, exatamente tudo que você precisa para mover a sua vida. E movendo a sua vida, você move a vida das pessoas. O Cezinha está relembrando que todo excesso, que também é aluno do Movendo-se, né? Poliana, Brianda, todo mundo falando que está feliz e está fazendo parte, eu também, né? E ele está reforçando aqui, ó, que todo excesso tem uma falta por trás. Excesso de trabalho não seria uma fuga, medo? Com certeza, com certeza. O excesso de trabalho, gente, é uma forma de compulsão. É uma forma de compulsão. Validada, aplaudida, tristemente incentivada. As pessoas acham bonito falar que estão trabalhando demais, estão produzindo demais. Nossa, mas eu tô exausta. Eu já tenho um tempo que eu tenho vergonha disso, né? E é difícil fazer diferente num movimento inconsciente coletivo onde isso é aplaudido. E a pergunta é, que falta é essa que você está querendo escapar? Que fantasia é essa de que quando você tiver o dinheiro tal, ou o número de equipe tal, ou conquistar o trabalho tal, você vai resolver o que dentro de você? O que é necessário ser resolvido, né? Aí a Edilze está falando, eu achando que tinha que correr mais ainda depois de ter parado anterior. Correr pra quê, gente? Hoje eu falei assim pro Rodrigo, nossa, a gente tem que diminuir a quantidade de tarefas, né? Mais ainda. Ele falou, pra quê? Eu falei, pra gente viver mais. Pra gente viver mais. Quem tá acelerando, na minha visão, tá com pressa de morrer. Porque quando você tem um volume enorme de tarefas, você dorme. Porque você tá exausto. Você acorda porque você não tem alternativa. Entende? E diminuir a quantidade de tarefas é se permitir a viver mais. Exatamente, a sensação é essa. Quanto mais você acelera, maior a sensação de inutilidade. Gente, eu ouvi o Paulo Júnior falar outro dia, ele falou assim, uma coisa que, nossa, me revirou. Existe uma coisa mais inútil do que você ser apenas útil. Você já parou para pensar nisso? Eu comecei a meditar sobre essas palavras e comecei a observar o quanto a gente acha que nós estamos sendo útil no trabalho e a gente se apoia no trabalho como se isso fosse a única coisa na vida que você pudesse entregar. Tem coisa mais útil do que você ter um tempo para falar com um amigo? Leonara tá aqui, é uma das amigas que mais eu me divirto a gente conversando. É bom demais. A vida tem outra força. A vida tem outra expressão. Compreende? Eu tô dizendo isso para vocês, que é algo que eu tô buscando. A minha mãe tá falando que ela costuma dizer para mim, eu vou chorar, hein, mãe? Que quando eu abro a boca, Deus coloca as palavras, é verdade. E como eu confio em absoluto o que ela me entrega e ela me fala, então eu abro a boca e deixo Deus agir, né? E seguramente, gente, esses são os momentos mais divinos do meu servir. Quando eu me movo consciente de que tudo que vai ser realizado já acontece dentro do meu corpo. Assim como tudo que vai ser realizado por você já acontece no seu organismo. A Karina tá falando assim, quem faz pouco é criticado. Não, Karina, a questão não é o que vem do outro pra gente.
é o que a gente faz com o outro. Lá no fundo, nós criticamos quem faz pouco. Lá no fundo, nós criticamos que os nossos pais fizeram pouco. Aí a gente parte do princípio que a gente vai fazer mais e melhor do que eles. Aí a gente estabelece essa escravidão que os nossos antepassados já nos liberaram. Então, tudo aquilo que eu acho que é gerado do outro para mim, gente, ó, observem, isso é muito profundo. Tudo aquilo que eu acho que é gerado do outro para mim, fui eu que gerei para o outro. Então, o problema não, os problemas aqui não estão relacionados ao que os outros fizeram com a gente, mas sim com aquilo que nós fizemos com que os outros nos deram. Percebe? Então, essa escravidão, ela veio por tudo aquilo que eu critiquei dos meus pais. Sim, e prometi fazer melhor. E aí, gente, quando a gente promete fazer melhor do que os pais, todo tanto é pouco. É porque a gente não vai conseguir sentir que é melhor. Não tem jeito de ser melhor. E eu sou a soma da dona Milena com o seu Valder. Como é que eu posso ser melhor do que eles? Compreendem? E aí a gente vira essa máquina de fazer. E a nossa utilidade, ela é muito maior do que uma simples execução. Muito maior. O que é gerado no sentimento, sobretudo no sentimento coletivo da sua família, sobretudo no sentimento coletivo do seu trabalho, sobretudo no sentimento coletivo do seu servir. Hoje, por exemplo, eu fazendo hidratação no cabelo, eu ouvindo uma pessoa que eu admiro muito falar, e ele falando assim do valor da educação online no momento atual. Gente, olha que magnífico, todo mundo resistindo, né? Todo mundo, eu inclusive, resisti muito, né? Tem 2 anos que eu tô na luta para fazer acontecer, mas antes desses 2 anos eu já sabia que o movimento era esse, tentando fugir, né? E aí a gente resistindo, aí vem uma situação e nos impõe a fazer isso, né? O Rony tá aqui presente, uma alegria. O Rony é um psicólogo que eu admiro muito, né? E aí o Rony agora tá aí também falando ao vivo, né, Rony? Compartilhando esse movimento lindo. Quer dizer, todas as nossas ações que iam para um rumo que nós pensamos, agora está indo para um outro rumo que a vida está nos entregando. E aí nós estamos tendo que lidar com esse sentimento de medo, de pavor, de desespero, né? Essa falta de consciência, né? Ok, vamos lá, mais perguntas. Deixa eu ver se tem mais perguntas por aqui. Gente, porque eu empolgo, né? Que bom, a Isabel tem maneira de falar que a minha presença transforma a vida das pessoas. Gente, eu tenho mostrado muito isso para vocês, né? A gente transforma a vida do outro, não é pelo que a gente fala mesmo, nem pelo que a gente pensa, mas pelo que a gente sente. São sentimentos. Tem muitas pessoas, vocês vão observar, tem muitas pessoas que falam a mesma coisa, né? O que faz sentido pra gente é o mover do sentimento. Como nós estamos conectados por essa força invisível do inconsciente, o mover-se no sentimento é o que transforma. Então, muitas vezes, num silêncio profundo, a gente atinge muito mais as pessoas. Quem foi meu cliente de consultório sabe, eu não tinha pressa nenhuma de falar. Se o meu cliente suportasse, eu ficava 1 hora. É difícil suportar, a maioria não suporta. Mas eu ficaria 1 hora sem falar, em silêncio profundo. Na certeza de que essas seriam as sessões mais proveitosas, né? Porque às vezes você fala algo, aí o cliente quer agarrar o seu algo. Um dia, uma das primeiras vezes que eu vi o Bert Hellinger falando, eu fiquei muito assustada, porque as pessoas estavam tirando foto dele, e aí ele virou e falou assim, um alemão, né, gente? Isso há uns 15 anos atrás, talvez até mais, acho que uns 15 anos atrás. Aí ele virou e falou assim, parem agora, vocês estão querendo roubar a minha alma. E aí eu assustei, eu falei, gente, que homem maluco, né? Eu tava começando a acompanhar ele.
E aí eu percebi, durante o evento, o quanto as pessoas naquela época, iniciando na caminhada do sentimento, por muito tempo a psicologia com essa ideia do pensamento, elas desejavam tirar a informação dele e segurar. E o quanto aquilo, naquele momento, estava trazendo um desconforto para ele. Porque é isso que as pessoas acham, que elas vão tirar o conhecimento e vão trazer para elas. E aí elas se esforçam aqui, entendeu? Aqui, 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 aqui. E quanto mais a pessoa faz aqui, menos ela alcança aqui. Bom, vamos lá. Eu falo que eu vou ver as perguntas, mas estou falando, né, pessoal? Gente, eu tô muito feliz. A Luzinete está falando que ela entende tudo o que eu falo. Ela só não consegue colocar em prática. Por um simples motivo, Luzinete, você ainda está pensando a respeito disso. A hora que você soltar, como a Fernanda perguntou, e começar a ficar no momento presente, percebendo o seu coração agora, os seus pés no chão. Gente, não adianta, muitas pessoas querem ficar no presente parando de pensar. Aí o que ela fala? Não, eu vou parar de pensar. Às vezes a pessoa fala pra mim assim, Mirela, você falou pra eu parar de pensar? Eu falo, não, nunca falei isso pra ninguém. Tem jeito de parar de pensar, você pensa até dormindo, o pensamento é a coisa mais acelerada. O que eu falo é que você tem que parar, diminuir a sua atenção do pensamento, tirar a sua atenção do pensamento e trazer pro seu corpo. E como é que eu faço isso? Gente, quando a gente vai treinar, a gente vai fazer atividade física, o que a gente faz? Para a gente desenvolver um músculo, a gente não precisa colocar a atenção nele. Então o personal fala para você assim, ó, então agora vamos desenvolver o músculo do tchau. E aí passa o exercício para o músculo do tchau, não é assim? O que faz você alavancar o seu resultado? Se você concentra nesse músculo. Então aí você colocou a atenção nesse músculo. O que eu estou dizendo para você é que você deve seguir seu dia a dia um passo de cada vez, colocando atenção no seu corpo. De tão simples que é, vocês estão se confundindo. Quando eu começo a exercitar essa coisa simples. Ah, Mirela, mas quando eu coloco atenção no meu coração, me vem uma angústia. Aí que tá o problema. Aí a gente não quer lidar com essa angústia. A gente luta contra a angústia. Aí a gente quer que a angústia acabe. Aí o que ela faz? A gente finge que ela não tá lá, ela dá conta, toma conta da gente, a gente entra num processo de ansiedade profundo a ponto de precisar usar a medicação. Compreende? Então, se você aprende a lidar com seus sentimentos no dia a dia, ficar no corpo passa a ser uma rotina. E lidar com sentimentos difíceis, gente, é extremamente necessário. Tá? Obrigada, gente. Eu fico feliz demais com... Exatamente. A Isabel tá falando que a Luzinete está entendendo demais e sentindo de menos. É isso aí, tamo junto. Então, gente, Luzinete, todo mundo é colocar atenção aqui, ó. Todos os dias. Eu falo que se a pessoa não entender nada, mas ela sentir, tá ótimo. Vamos ver o comentário da Bárbara. Também alunas, né, do Movendo-se. Alunas antigas, né? Eu ando sentindo muito fortemente essa necessidade do silêncio. Mais do que falar ou escrever sobre os sentimentos. Tão bom ouvir você me lembrando da força do silêncio. Exatamente, gente. Além da força do silêncio, Bárbara, uma coisa que eu tenho realizado, a gente já comentou isso algumas vezes, né? E aí eu quero falar isso novamente, eu falei isso aqui outro dia. Eu tenho exercitado a prática de me ouvir. Diariamente eu me ouço. Quando eu vou conversar com a minha mãe, às vezes pedir uma orientação, eu me ouço falando para ela, né? Ou compartilhar alguma coisa. Quando eu vou orientar um de vocês, eu me ouço muito.
Porque eu acredito fortemente que o encontro das pessoas que nós temos na vida é exatamente o que a gente precisa, em função da força do inconsciente. Então, se eu consigo suportar o silêncio, então eu tenho falado muito menos. Por exemplo, uma das coisas que eu tenho certeza que os alunos do Movendo-se ao Êxito assustam, é que quando eles entram, eles estão acostumados com aquele tipo de psicoterapia convencional, onde eles falam muito e o profissional também fala, ou às vezes orienta, e eu não faço isso. Não faço. Não faço e não faço com muita consciência. Porque o pré-mastigado não tem gosto. Você entregar a comida mastigada para o seu cliente, você vai fazer ele não usufruir dos nutrientes que estão ali, entende? Então o silêncio, ela é uma prática que a gente precisa exercer com consciência. Eu preciso perceber no meu dia a dia qual é o momento de falar e qual é o momento de me calar. E não só prática no sentido de que eu me isolo e fico um tempo praticando isso.